nomeadamente a Associação Mãos Livres, o FORDU, Fórum para o Desenvolvimento Universitário, e claro, né, a OMUNGA. Portanto, esta conferência de imprensa é relativa a um suposto esquema internacional de corrupção e branqueamento de capitais envolvendo cidadãos nacionais. A OMUNGA tem previsto também organizar no dia 25 deste mês em Luanda, em parceria com a CEPAM, a Feira do Imigrante com o lema Eu Não, Nós. Temos também previsto realizar uma campanha de sensibilização das comunidades, concretamente no município da Baía Farta, no âmbito do projeto Corrupção em Crime. Isso está previsto para o dia 18 deste mês. Neste momento, a OMUNGA está em contato com as autoridades a coordenar a realização da mesma. Portanto, continuamos a preparar também a formação dirigida às organizações não governamentais no âmbito dos processos de monitoria do Orçamento Geral do Estado. Agora, a OMUNGA neste momento também está a trabalhar, e tendo em conta já aquilo que são o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está a trabalhar na coordenação, na preparação de um conjunto de ações, não é, que visam então trabalhar mais na conscientização dos cidadãos relativamente à questão da preservação, sensibilização e conservação do meio. Portanto, assim, em linhas gerais, creio que é isso. E para mais informações, os ouvintes podem acompanhar na página oficial do Facebook da OMUNGA. Muito obrigado, Gabriel Romeu, pelo resumo e Obrigado. até a próxima edição. Muito obrigado. Então, esta foi a apresentação, esta apresentação foi feita pelo Gabriel Romeu, ativista sobre o resumo das atividades desenvolvidas pela OMUNGA nos últimos 15 dias. A pobreza é um flagelo que afeta todas as sociedades e a necessidade de combate à mesma é em si um dever. Em Angola, a situação social da maior parte das famílias agrava-se a cada dia que passa, estando o número de pobres a viver em condições lastimáveis a multiplicar-se a cada dia, a cada instante. Melhor. De acordo com o relatório Pobreza Multidimensional, nos municípios de Angola, 75 dos 164 municípios têm uma incidência de 90% de pobreza multidimensional. Foram identificadas 4 dimensões essenciais que são saúde, educação, qualidade de vida e emprego. A pandemia global causada pelo coronavírus, a Covid-19, representa também um evento sem precedentes que tem tido impactos socioeconômicos negativos em Angola, em particular sobre as pessoas que vivem em pobreza e sobre os grupos mais vulneráveis. O impacto dos programas de combate à pobreza em Angola é o tema que nos propusemos refletir hoje com a presença dos nossos convidados. Dizer já que, e quero aproveitar e informar aos nossos estimados ouvintes que, por motivos de agenda, não teremos a presença do representante da ADRA Antena Benguela, mas endereçamos um outro convite à administração municipal de Benguela, que também até este momento não temos a presença de nenhum representante, mas está conosco neste momento
nos estúdios da Rádio Eclésia, o ativista social Rodino Sapateiro. Bom dia. Bom dia, Donaldo. Bom dia também extensivo aos nossos ouvintes e obrigado pelo convite. Muito bem, convidamos também os nossos estimados ouvintes para participar deste programa e assim poderão ligar para o 926 23 19 19 996 19 19 19 e para os internautas que nos acompanham a partir da página do Facebook da Omunga, poderão então dar assim, ou seja, poderão contribuir na nossa janela dos comentários. Rodino Sapateiro, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Corrupção e Crime. O impacto dos programas de combate à pobreza em Angola. Comecemos por caracterizar aquilo que é o nosso tema de hoje. Qual é a imagem que tem sobre esta temática? Bom, a imagem que eu tenho, acredito que é a que tem também a maior parte dos angolanos, de que a pobreza tem estado, infelizmente, os índices de pobreza têm estado a crescer, infelizmente, e esta realidade foi agravada, como disse o Donaldo na sua introdução, pela pandemia da Covid-19. Não é? Então, tem uma triste realidade, como todos nós sabemos, que tem estado a afetar, sobretudo, as famílias mais vulneráveis. Se tivermos em conta os dados do relatório que o Donaldo faz referência também, que tem que ver com o índice de pobreza multidimensional em Angola, que fala numa taxa de mais de 46% da população angolana que é pobre, ou seja, perto da metade da população angolana é pobre, segundo este relatório, embora existam outras instituições que nos dizem que este número é ainda bem maior, passa dos 50. Então esta é a imagem, assim, de forma muito rápida, que podemos dizer, é de facto uma realidade entre nós, a situação da pobreza, e temos que lamentar. Não é? E foram lançados vários programas de combate à fome e à pobreza também. Por exemplo, o Plano Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. Na sua opinião, o que é que os angolanos mais pobres podem esperar em relação aos programas sociais de combate à pobreza? Olha, devo parabenizar-vos pelo tema. É pena que não estejam aqui os outros convidados. Exatamente. Porque assim a coisa devia ser um bocadinho mais interativa. Permitam-me aqui a expressão coloquial. Sim, sim. Mas pronto, vamos avançar. Eu tenho dito que a pobreza, para ser combatida, a ferramenta principal não são os programas. Para mim, existe um elemento fundamental e primordial para se combater a pobreza. Os programas são consequência desse elemento que eu vou fazer referência. Ou seja, para mim, o elemento primordial, que importa lembrar, não é o único, estou a chamá-lo de primordial, não é? É a estrutura governativa. Ou seja, o elemento fundamental é o governo, é a máquina governativa. Se esta máquina governativa for funcional, não é? Os programas que advierem dessa máquina, dessa estrutura governativa, hão de ser funcionais. Se essa estrutura governativa não for funcional, infelizmente temos que dizer que tudo quanto se elaborar será apenas para inglês ver. Infelizmente, nós temos, e esta estrutura governativa, para ser funcional, não é? Os nossos governantes têm que ser muito ricos do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. O que acontece é que nós temos uma estrutura governativa muito pobre, ética e moralmente. Por isso é que, não, eu estou a dizer que nós temos uma estrutura governativa que, com o seu comportamento, muitas vezes revela que é insensível aos fenómenos que afligem os angolanos, e particularmente aqui a pobreza que nós estamos a analisar. Quer dizer que a máquina governativa não está preocupada com a situação da população? É esta a minha visão. É esta a minha visão, e quem não concordar com ela terá que apresentar os seus fundamentos, assim como eu estou a apresentar os meus fundamentos,
segundo os quais essa estrutura governativa não é sensível, é muito pobre eticamente, é muito pobre moralmente. Daí que todos os programas que são elaborados, infelizmente, como nós temos vindo a constatar, são mais para inglês ver. Foi assim com os famigerados Popalá, né, Papagro, entre outros programas, que retiraram muito dinheiro dos cofres do Estado e o impacto que hoje se pode ver é praticamente nulo. Okay? E então, temos que ter uma estrutura governativa funcional, okay? Para que dali, a partir dessa estrutura governativa, então possam vir programas de facto que possam ajudar a ultrapassar este problema que aflige muitos angolanos. Porque pobreza, como nós sabemos, é um estado de carência de condições básicas ou fundamentais para que vivamos com qualidade e com dignidade. Essa é a realidade entre nós. Okay? E que programas têm sido traçados para que esta realidade deixe de afligir vários angolanos? O que nós constatamos é que de ano a ano, não é? Mais angolanos infelizmente entram para a linha da pobreza. Quer dizer que os programas não têm tido o impacto desejado, infelizmente. E quando falas que o elemento fundamental para o combate à pobreza não são os programas, ou não é o programa, ou seja, não são os programas, mas sim a máquina governativa. Agora, o programa Quenda, que foi concebido pelo governo de Angola para apoiar as populações mais pobres e em situação de vulnerabilidade, na sua opinião? Olha, o programa Quenda é daqueles programas que eu digo, é para inglês ver, são um fiasco. E eu digo porquê. E vamos perceber porquê que eu chamo aqui a estrutura governativa. Ok? Porquê que tem sido difícil combater a pobreza em Angola? Nós temos uma estrutura governativa muito centralizada. A estrutura governativa está muito centralizada. Quer dizer, é Luanda que diz, olha, Benguela para combater a pobreza tem que comprar caleluia, tem que oferecer carvão, tem que oferecer isto. Quando às vezes as necessidades dos benguelenses não têm nada a ver com caleluia. Ok. E o Quenda é exatamente isto. Ok, vamos distribuir dinheiro. 25 mil trimestralmente. Exatamente. O que é 25 mil trimestralmente? Para a nossa realidade hoje. Se a cesta básica está avaliada em mais de 100 mil kwanzas, você vai me dar 25 mil trimestralmente. Para fazer o quê? É claramente para fazer relatórios, para depois dizer que nós demos dinheiro às populações. Okay? Porque nós analisamos, conforme o Donaldo disse, eu estive também a ler este relatório sobre o índice de pobreza multidimensional em Angola, né, que foi publicado no ano passado. Foram concebidos 16 indicadores para se analisar a pobreza em Angola. E esses indicadores foram aglutinados em 4 dimensões, como o Donaldo fez referência. A primeira dimensão é a saúde. Não é? E neste elemento, nesta dimensão, os elementos que são trazidos para refletir são o quê? A nutrição, não é? A mortalidade infantil. Quais são as informações que nós tivemos do Novo Jornal, do relatório da Unicef? É que em Angola morrem diariamente mais de 46 crianças por causa da má nutrição crônica. Depois temos outra dimensão, que é a qualidade de vida. Aqui podemos analisar a qualidade das nossas habitações, o acesso ao saneamento básico, o acesso à água potável, não é? O acesso à eletricidade. Então, se essas realidades, infelizmente, estão entre nós, falta, ou seja, mortalidade infantil, qualidade das habitações precárias, ou seja, habitações precárias, não acesso ao saneamento básico, e podemos aqui chamar outros elementos relacionados com outra dimensão, que é a dificuldade que as pessoas têm de ter o seu registro civil, né? A frequência escolar, esses elementos que estou a fazer referência fazem parte da dimensão que tem que ver com a educação. A frequência escolar é um dos indicadores para analisar essa dimensão. O que é que nós ouvimos recentemente do Novo Jornal? É que mais de
4.000 crianças deixaram de estudar por causa da fome. E aqui mesmo no casco urbano temos muitas crianças que ficaram fora do sistema de ensino por causa de quê? Por causa da falta de sala de aulas. Outro indicador, outra dimensão é o quê? É o emprego. Não é? O emprego é outra dimensão que nos pedem para analisar. E aqui podíamos ver, para entender esta dimensão, o trabalho infantil. Há crianças ou não a praticarem trabalho infantil? Existe. E cresceu o número de crianças. É só andarmos pelas praças, vamos ver muitas crianças, não é? A fazerem trabalho infantil. Okay? E depois vamos ver a dependência dos jovens. Jovens, é por isso que surgiu aquele fenômeno do sair da velha, né? Okay. É por causa de quê? Da dependência. Temos muitos jovens com mais de 25 anos ainda a dependerem dos pais. Estes elementos todos analisados nos fazem perceber, esses elementos todos como estão presentes na nossa realidade, nos fazem perceber que nós estamos diante de um estado grave de pobreza. Okay? E um estado grave de pobreza, como é este, não se resolve com 25 mil trimestralmente. Não se resolve. Por isso é que eu estava a dizer, para combatermos a pobreza, nós temos que ter um governo moralmente rico, um governo moralizado, eticamente vertical. O que acontece é que nós temos um governo que, fruto da sua pobreza moral, fruto da sua pobreza ética, só se aproxima aos cidadãos quando se aproximam as eleições. Ok? E nós vimos, o presidente tomou posse em 2017. 2017, 18, quase que não andou pelas províncias. E o Bengo mesmo, que é vizinho de Luanda, só este ano teve visita do presidente da República. E eu só posso ler desta forma, que esta movimentação do presidente tem a ver com a aproximação das eleições. E assim não se combate a pobreza. Por quê? Porque vamos nos aproximar ao povo quando precisamos satisfazer os nossos orgasmos eleitorais. É isso que faz o nosso governo. Usa o povo como se fosse um preservativo, permitam a expressão. Preservativo, depois de usado, que é o povo, é jogado no lixo. É assim que acontece. Quando queremos satisfazer os nossos orgasmos eleitorais, nos aproximamos ao povo. Depois de alcançarmos o poder, o povo é esquecido. Então, com este tipo de governo, não se combate a pobreza, Donaldo. Então, com este cenário que o povo angolano vive de pobreza, está a querer dizer que numa fase em que vamos entrar, ou que já estamos mesmo dentro, se assim posso dizer, as preocupações serão respondidas das populações? Eu não digo que as preocupações serão respondidas. As preocupações das populações não serão respondidas, porque responder às preocupações significa atender essas preocupações de forma sustentável, para que nos próximos tempos as populações vejam esta situação minimizada. O que vai acontecer é algo meramente profilático, ou seja, alguma coisa, como eu estou aqui recorrentemente a dizer para inglês ver, vamos dar uma enxada, vamos dar um kit de engraxar, não é? Para dizer que demos emprego. E depois disso, as populações voltam a passar necessidades. Bem, estimados ouvintes, nós estamos a falar então hoje sobre o impacto dos programas de combate à pobreza em Angola. Está conosco o ativista social Rodino Sapateiro. Endereçamos também um convite à administração municipal de Benguela para falar sobre o assunto, mas até o momento não temos nenhum representante. Está também, ou seja, convidamos também a ADRA Antena Benguela. Por motivos de agenda, infelizmente, não teremos aqui a diretora Célia Sampaio. Os nossos ouvintes podem participar deste programa ligando para o 926 23 19 19 19, 996 19 19 19, e aos nossos internautas. Os nossos internautas também podem contribuir na nossa janela dos comentários. Rodino Sapateiro, quero continuar com o programa Quenda.
que o programa Quenda, estabelecido para 4 anos, prevê apoiar em todo o país 1.608.000 agregados familiares em situação de pobreza, com uma renda trimestral, como já aqui falamos, de 25.500 kwanzas, à razão de 8.500 kwanzas cada mês. Como ativista cá na província de Benguela, como é que sentes este programa? Olha, eu desde sempre eu nunca concordei com este programa, porque ele é muito gasoso, não é um programa sólido. Não é um programa sólido. E o Donaldo nos ajuda aqui matematicamente a dizer que corresponde, estes 25.000 são 8.000 e qualquer coisas por mês. Exato. Não é? Mas nós nos perguntamos, num país em que a cesta básica está avaliada em mais de 100.000 kwanzas, não é? Exato. E quando nós falamos de cesta básica, estamos a falar de elementos que não podem faltar no dia a dia da pessoa, os elementos básicos. Você vai me dar 8.000 trimestralmente, ou seja, mensalmente. Mas vou fazer o quê com 8.000? 8.000 é alguma coisa que algumas famílias gastam em uma semana, ou menos. Exato. Portanto, este é um programa que, na minha forma de ver, sem consistência. Sem consistência porque não vai responder à gravidade da pobreza no seio das nossas populações. Imagina os estragos que a seca, por exemplo, provocou no sul de Angola e aqui nos municípios do interior. Né? Eu não gosto muito dessa designação interior porque me parece um bocadinho pejorativa, mas pronto. Pois, com os estragos que a seca causou aqui nos municípios do interior e mesmo aqui no casco urbano, eu vivo num bairro onde há mães que durante o dia não têm o que dar aos seus filhos para comer. Se conseguir dar um chá de manhã, provavelmente não terá o que dar no almoço. Exato. Okay. Uma pessoa como esta, você vai lhe dar 8.000, vai comer em uma semana. Vai comer em uma semana ou menos. Os 8.500 8.500. E as outras 3 semanas. Este é um programa para mim sem consistência. Não é? E por isso é que era bom termos aqui um representante do governo, da administração municipal, para trocarmos impressões e vermos como é que, na verdade, eles fundamentam este programa, né? Que, na minha forma de ver, é inconsistente e não vai responder à situação grave que a pobreza instalou no seio das famílias. Não vai. Mas agora, como é que se deve fazer? Quais são as possíveis soluções para sairmos da pobreza, não é? Olha, antes de apontarmos as soluções, vamos só aqui analisar algumas causas. Eu falava aqui da importância de termos uma estrutura governativa ética e moralmente vertical. Isto é indispensável. Isto é indispensável, porque quando nós temos uma estrutura governativa ética e moralmente vertical... Para os nossos ouvintes perceberem o que é esta estrutura ética e moralmente. Não, eu estou a falar de uma estrutura governativa. Estou a falar do aparelho governativo, da máquina governativa, exatamente, que, na minha forma de ver, tem que ser verticalmente... tem que ser constituída por pessoas moralmente verticais. Pessoas eticamente verticais. Porque é essa verticalidade que nos ajuda a combater a corrupção, que é uma das grandes causas da pobreza. É esta verticalidade moral que nos ajuda a ultrapassar a falta de transparência das contas públicas. Em Angola praticamente não se presta contas. Os ministros não são chamados para prestar contas na Assembleia. Então fica muito difícil ultrapassar os elementos que viabilizam a pobreza, como é o caso da corrupção. Mas eu estava a dizer que era necessário apontar aqui algumas causas. Bom, eu quando falo da estrutura governativa, não estou a dizer que é o único elemento. Podem existir outros fatores que vão propiciar a pobreza, como é o caso, por exemplo, das catástrofes naturais. Né? Vimos aí no Haiti, um país fortemente abalado pelas catástrofes, isso também pode provocar pobreza. Vamos aqui falar, por exemplo, das causas socioculturais, como a discriminação, a exclusão social, e nós estávamos aqui a falar dos municípios do interior,
os municípios do interior, as províncias a leste de Angola, a sul, são muito marginalizadas se compararmos, por exemplo, com as províncias mais aqui para o litoral, não é? Exato. Então, essas são as possíveis causas que podem ser apontadas, entre outras, e estamos aqui podemos até também falar das causas, podemos aqui falar do fator político, né, que pode também propiciar, estava aqui a falar da corrupção, entra aqui dentro desse fator, né, o modelo político que se tem na nossa sociedade, ok? Então, essas são as possíveis causas. E é a partir daqui que nós conseguimos analisar as possíveis soluções. Reparem, nós temos, infelizmente, indicadores que se podem encontrar no relatório econômico elaborado pela Universidade Católica, os indicadores que nos são avançados pelo FMI, pelo Banco Mundial, entre outras instituições que analisam estas situações, que nos dizem que, infelizmente, as economias mundiais e, sobretudo, dos países mais poderosos, e nós, na África subsaariana, não vamos fugir dessa realidade. Não vão crescer, ou seja, vão crescer muito pouco. E se as economias vão crescer muito pouco, já estamos a ver as consequências. Então, se as economias e a nossa vai crescer muito pouco, haverá uma contração, né, nos investimentos. Qual é, para mim, uma das possíveis soluções? Primeiro, nós temos que descentralizar o nosso país para que os problemas passem a ser analisados localmente. Nós temos muitos programas que não dão certo porque quem decide está em Luanda e não conhece a realidade das demais províncias. Então, nós temos que olhar para esta possibilidade. Infelizmente, nós temos aqui uma realidade que foge cada vez mais a essa descentralização. Foge. Temos que optar pela cultura de transparência, prestação de contas. Nós, por exemplo, estamos a gastar muito dinheiro com a Covid. E até hoje os angolanos não sabem exatamente quanto se gastou com a Covid. Ok? Nós compramos a vacina Sputnik. Diz-se que a vacina está no valor de $10. E nós estávamos a comprar a 18, salvo erro. E até hoje ninguém vem dizer alguma coisa. Ninguém vem dar explicação aos angolanos. Como é que se combate a pobreza com essa falta de cultura, de transparência? Muito bem, Rubino, já vais continuar. Vamos só atender o nosso primeiro ouvinte. Alô, ouvinte, muito bom dia. Com quem estamos a falar? Senhor Orlando Dalla, seja muito bem-vindo. Estamos a falar hoje sobre o impacto dos programas de combate à pobreza em Angola. Qual é a sua opinião? Senhor Orlando, estamos a ouvi-lo muito baixo mesmo. Exatamente. Combate à pobreza. Esse programa poderá ter êxito. Tudo requer um programa. Requer um programa de sério, com pessoas sérias para combater a pobreza. É só para ver. Desde que se implementou esse projeto de combate à pobreza, por mim, eu não conheço nenhum relatório. Eu nunca vi um relatório. De quantas pessoas já se tirou nesse combate à pobreza? Só que nós chamamos de pobreza, chamamos de miséria. Nós nem conseguimos fazer uma redução por dia, então essas pessoas são pobres, essas pessoas são miseradas. Não existe um relatório. Se a gente vê, são projetos paliativos, eu chamo aquele projeto de freestyle, é um projeto de freestyle, são paliativos. E se houvesse um projeto sério, tanto de governação de combate à pobreza, o problema da água, o problema da luz,
problema de saneamento básico era coisa do passado. Estou vendo que nós estamos com esse problema desde 75 até hoje, mas nós temos 77 bacias hidrográficos. Temos problema de água. É nos solos arados, temos problema de alimentação. Então, e nunca tivemos um projeto sério, sério, e pessoas sérias, as pessoas sérias e comprometidas com o povo, para poder ajudar a combater a pobreza. A combater a pobreza. Porque a fome mata-se com a enxada na mão. Quando o país não aposta na agricultura, dificilmente consegue ultrapassar os problemas da fome. Eu sou para tu ver. Quando fala, os outros estão aí na lua, nós não estamos falando do arroz, do preço da fupa. Isso é problema extremo. Isso já não se admite nesse tempo num país que já vendeu o barril de petróleo a 120 dólares. $120. O que é que fomos consciencializados? Os crimes do governo foram consciencializados, que a vida é mesmo essa. É apanhar arroz na rua, é comer nos contentores. Quem come um pouco de carne está a comer bem. É isso que fomos consciencializados. Mas isso aqui é miséria. É miséria. Então, é preciso que as pessoas, eu tenho muitas dúvidas que eles conseguirão dar a volta a esse problema da fome com esses trabalhos aliativos e com os patauês que nós temos visto na televisão. Às vezes apresentam coisas verdes, bom, mas vai para o terreno é uma seca feia. Não é assim que se combate. As coisas têm que ser mais sérias. As pessoas têm que ser mais sérias para poder ajudar. Por essa razão é que muitos representantes, quando são convidados, como já não têm argumento, não aparecem. Não aparecem. Você nem consegue dar merenda na escola. Como você vai combater a pobreza? Se as crianças para poderem ir para a escola tem que ter uma merenda. Não consegue nem merenda, você consegue dar. Então, o que eu queria contribuir com o Congresso, eu queria falar, é preciso as pessoas serem mais sérias, deixarem de levar tudo no... O que a gente leva aqui é tudo no cariz político. Tudo tem uma conexão política. E assim, o país não vai em frente. O país não vai em frente. Porque assim não pode desenvolvimento. Não pode desenvolvimento. É por exemplo, esse pessoal que apanha aí arroz, apanha o trigo aí na estrada número 6. É fácil terminar com aquilo. Temos aqui muito solo arado. Temos o rio, estamos a mandar água para o mar. Por que não desviam o rio como a Coaíra fez? Desviam. Então, 30 por 40, essas pessoas, 30 por 20, estão fazendo agricultura e com um kit a poderem fazer agricultura com sementes. Essa é uma forma de ajudar as pessoas. Agora, vem, não é o projeto positivo, anda, ou vai, ou fica. Isso não vai ver que isso não vai resultar nenhum, porque nunca se dá o peixe, dá-se a linha e o acordo vai pescar. Muito obrigado. Obrigado nós, Sr. Orlando, pelo seu contributo. Vamos também já aproveitar aqui ler o comentário, já falas, aproveitar aqui ler os comentários dos nossos internautas. Escreveu o Antônio Carlos Volte, disse o ativista está bem posicionado nos seus argumentos em aludir à extrema penúria que o povo angolano padece em toda dimensão, fruto de governantes que somente olham para o povo quando avizinham-se às eleições para a manutenção do poder como eles próprios designam. Esta é a opinião do internauta Antônio Carlos Volte. Queremos fazer lembrar aos nossos ouvintes que podem ligar para o 926 23 19 19 e 996 19 19 19 e participar então desta nossa conversa. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Com quem estamos a falar? Felizardo Bonifácio. Senhor Felizardo Bonifácio, tenha bondade. Entendo. Esteja à vontade. Qual é o seu contributo? É bem verdade. Aí os homens que estão aí no painel estão
responder bem as coisas. Todas as coisas que o governo está a implementar sobre combate à pobreza não será possível mesmo com este próprio governo. Porque ele não tem visão, não está a combater não está para combater a pobreza. Ele só está para combater o pobre. Outra coisa é combater a pobreza, outra coisa é combater o pobre. Então, como é que um governo que quer combater a pobreza, no município do município de Lubito, não tem praça? Então, o governo disse que faz um estado de emergência, ficam em casa. Nós, o povo, obedecemos, ficamos em casa. Então, de repente, ele vem, parte todas as praças e os negócios estavam nas praças, outro negócio foi roubado. Como é que vai combater a pobreza com essas maneiras? Não será possível. Então, eu acho, do meu ponto de vista, só será possível mesmo vir combater essa pobreza depois do próprio governo do MPLA sair no poder. Porque não é possível. Então, quando é chamado para argumentar as coisas importantes, não vem. Semana passada já estava aí um debate para o governo provincial, não veio. Agora mais hoje, esse governo não está disposto para combater de nada. Como é que era este? Bom contributo. Obrigado, caro ouvinte, pelo seu contributo. Rodino Sapateiro, estavas a falar sobre a transparência na máquina governativa. Pois, nós estávamos a tentar refletir. Os ouvintes estão a reclamar no Facebook, quer dizer que o som está muito baixo. Exatamente. Não sei se eu estou a falar muito baixo ou tem que ver com problemas técnicos, Sim, não é? sim. Mas estávamos aqui a tentar indicar algumas possíveis soluções. Os nossos ouvintes também ajudaram-nos nesse sentido. Tudo o que se pode perceber daquilo que disseram os nossos ouvintes é o seguinte: nós temos que mudar a nossa forma de fazer política. O que acontece, obrigado, o que acontece é que aqui no nosso país ou seja, há uma grande preocupação de se garantir a manutenção do poder, quando devia ser o inverso. É garantir o bem-estar às populações, para que em função desse bem-estar das populações, então mereçamos confiança do povo. O que acontece é o inverso. Nós estamos preocupados primeiro em manter o poder. Por isso é que depois de conquistarmos o poder, esquecemos o povo. Devia ser o inverso. Vamos dar bem-estar às populações para que esse povo volte a confiar em nós. Aqui, infelizmente, a preocupação é a manutenção do poder. Então, temos que mudar a nossa forma de fazer política em Angola. Olhar para o povo como na verdade, o principal recurso que o país tem. E investir nesse povo. E depois, ainda nesta senda, nós temos que mudar a nossa forma de fazer política. Isso quer dizer o quê? E disse um ouvinte: nós temos que começar a olhar para a agricultura como um fator, como uma área-chave para tirar a população da pobreza. Aliás, todos nós sabemos que é dos setores que mais emprega. Então, o investimento sério nesse setor pode ajudar a reduzir os índices de pobreza. O que acontece, infelizmente, é que, mesmo com esse quadro, não é, de mais de 46% da população pobre, nós ainda esse ano, no orçamento que entrou em vigor em janeiro, não é, nós temos a área da defesa com a maior percentagem. A área social, infelizmente, foi outra vez sacrificada. E a área social é fundamental para se implementarem projetos que possam ajudar a reduzir o nível de pobreza. É daí que eu chamo a atenção a esse aspecto. Nós temos que mudar a nossa forma de fazer política, não é? E melhorar as políticas de acesso ao crédito. Há muitos jovens empreendedores que não conseguem levar avante as suas iniciativas porque não têm, se calhar, a banca exige, não é, que o cidadão apresente uma garantia, mas a garantia que muitos jovens têm é só mesmo o conhecimento, o talento. Então é preciso melhorar essas políticas de acesso ao crédito para que os jovens, com suas iniciativas, não é, possam desenvolver atividades econômicas que pode até ajudar, pode aliviar a carga, não é, que o governo tem. Okay? Infelizmente o que nós temos é o quê? O jovem termina o ensino médio, lhe é pedido 5 anos de experiência. Tem conhecimento, tem talento, sabe fazer alguma coisa, precisa de um financiamento.
o banco não pode dar porque ele não tem casa que possa servir de garantia, não é? Não tem sei lá o que, um conjunto de requisitos que o banco exige. Então nós temos que mudar a nossa forma de fazer política e despartidarizar as instituições. Porque infelizmente, nós temos um governo que só ouve aquilo que lhe interessa. Só ouve aquele que fala a sua língua. Não é? Aquele que aponta críticas. A crítica é uma forma de ajudar a melhorar. Mas nesse país construiu-se uma cultura de que aquele que critica é inimigo. Não. As críticas construtivas são uma forma de encontrar solução. Infelizmente, nós temos as instituições muito partidarizadas. Por quê? Porque se quer só ouvir aqueles que falam a língua de quem governa. E assim nós nunca vamos construir país. Vamos ter uma única língua e às vezes muitos daqueles que falam a língua de quem governa só estão atrás dos seus interesses, não estão atrás dos interesses da maioria. Okay? Então nós temos um conjunto de desafios que na verdade nos obriga a todos a levantarmos, a nos unirmos, porque senão esta realidade como a pobreza, o analfabetismo, que é outro fator que contribui seriamente para a pobreza, vão continuar a assolar muitas famílias. E nós ouvimos um relatório da ADRA recentemente que diz que há uma grande preocupação com este elemento, o analfabetismo. E aliás, agora muitos alfabetizadores abandonaram esta iniciativa porque não recebem os seus subsídios. Estás a ver? Nós temos aqui um conjunto de problemas que, se não forem ultrapassados, nós infelizmente vamos continuar a ser esse país na linha do fundo em termos de desenvolvimento. Okay? E nós estamos muito atrasados na Agenda 2030, que é dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Exatamente. E falando em políticas, a implementação de políticas públicas sobre o combate à pobreza cá no nosso país, na sua opinião, têm sido universais? Bom, eu penso que as políticas, as políticas podem ser universais. O problema está no modo como se implementa. Okay? O problema está no modo como se efetivam essas políticas. Porque em muitos países existem subsídios para pobres. É esta aqui que nós temos, o Quenda. Okay. Isso é um subsídio para aliviar a pobreza no seio das populações. O problema está no modo como se implementa esta iniciativa, que é insustentável, não é sólida. Okay. Daí eu achar necessário ouvirmos outras vozes que não fazem parte da estrutura governativa. Estas vozes, mais ou menos. Estamos a falar da sociedade civil. Estamos a falar podem ser até pessoas que estejam ligadas a partidos que não o que governam, mas que tenham competência para apresentar subsídios que possam ajudar quem governa, não é, a traçar os melhores caminhos. Okay. O que acontece aqui é, infelizmente, exatamente o contrário. Nós tínhamos, por exemplo, numa das televisões, um economista que aos sábados fazia análises, não é? Que ajudavam, que aquilo era um auxílio ao governo para perceber a realidade econômica, a realidade. Porque nós temos muitas crises, Donaldo. Nós temos a crise econômica. Temos a crise econômica porque a nossa economia não cresce desde 2016, salvo erro. Okay? Depois temos a crise financeira. O poder de compra das populações baixou. Temos a crise política e desde sábado que estamos a assistir a esse cenário todo, né? Em função da marcha que um dos partidos na oposição organizou. Então, é preciso ouvirem que se ouçam outras vozes. Okay? Não podemos ouvir só aqueles que nos interessam. Às vezes, aqueles que nós achamos os mais críticos ou os mais contundentes são os que nos trazem, na verdade, as verdadeiras soluções, passa aqui a redundância. Porque, como eu disse, muitos desses que se passam por amigos de quem governa, permita aqui a expressão, são pessoas que só estão atrás de seus interesses e não buscam o interesse da maioria. É este o grande problema da nossa sociedade. É este o grande problema. Então, as políticas
têm que ser universais e depois como dizia eu me lembro, acho que foi Jonas Savimbi num dos vídeos que rola aí, não é? É preciso que tudo aquilo que nós aprendemos nas universidades depois seja miniaturizado em função da realidade. Não é? Como é que Luanda vai dizer que na Catumbela é cupapata para combater a pobreza, em Benguela é cupapata para combater a pobreza, no Xongoré é cupapata, e às vezes até leva sigileiras a zonas onde não há luz? Está aqui o problema. As políticas são universais, mas têm que ser contextualizadas. Okay? E isso nos chama mais uma vez a quê? A necessidade de nós descentralizarmos. E parece que aqui se confunde descentralização e desconcentração. São coisas completamente diferentes. O que está a acontecer em Angola é desconcentração. Não há descentralização. Porque quem decide politicamente a vida de quem está na Ganda é quem está em Luanda, não é o administrador. Porque o administrador não tem autonomia. Este é o problema. Como é que vamos avançar assim? Está aqui o problema, Donaldo. Okay. As iniciativas têm que ser universais, gerais, e depois têm que ser especificadas em função de cada contexto. Têm que ser miniaturizadas, têm que ser contextualizadas. Bem, já continuas, Rodrigo Sapateiro. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, ouvinte, muito bom dia. Alô, bom dia. Alô, ouvinte, bom dia. Mateus, acho que agora estamos em condições. Alô, ouvinte, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, sim. Com quem estamos a falar? Está a falar com o senhor Lengo Luca. Senhor Dengo Luca. Lengo Luca, Lengo Luca, fala a partir de onde? a partir do Lubito. Muito bem. Estamos a falar hoje sobre o impacto dos programas de combate à pobreza. Qual é a sua opinião? Relativamente a esse programa, fala justamente da pobreza multidimensional. Uhum. E, no meu ponto de vista, relativamente a esse tema, é bastante pertinente a ser discutida, ou discutido. Quando falamos da pobreza multidimensional, não devemos apenas pensar naquela pessoa que falta de comer. E o nosso painelista aí presente nos disse que falta de ética na gestão dos bens públicos. É muito pertinente vermos que os nossos governantes não têm ética, são pobres em termos de ética, não é? Então temos justamente o país que temos. Eu digo, quando tenho assim um pensamento relativamente à pobreza, que a situação em que nos encontramos atualmente, quando se fala da pobreza, já vem da data em que se recebeu a independência. Começamos a tornar-se pobre a partir da eliminação daquilo que são os elementos da nossa cultura. Inibir as comunidades a não ter, por exemplo, acesso ao ensino a partir das línguas nativas. Não é? E todos os programas relativamente à nossa educação, se apenas, digo assim, na língua portuguesa. E nós temos comunidades que, na transmissão do conhecimento, deveriam ser transmitidos o conhecimento a partir das próprias línguas nativas e interpretar aquilo que são os programas do governo a partir das próprias línguas nativas também. É muito importante isso. Quando nós falamos, por exemplo, do próprio conhecimento, é preciso que, ao passá-lo, as comunidades que têm acesso ao conhecimento façam interpretação de acordo com o contexto deles. Não é? De acordo com o contexto deles. Então, nesse preciso momento, relativamente à questão, por exemplo, do programa Cuenda, não é? Está a dar o dinheiro. Esse dinheiro não é acompanhado com uma fiscalização rigorosa. Nessas comunidades, por exemplo, num determinado município, devia ter gabinete que devia controlar, por exemplo, as pessoas que estão a ser entregues esses valores, não é? Por exemplo, os agricultores, ou então aquela família pobre que praticamente vive de campo, e serem orientados de como deveriam estar a utilizar em termos da própria agricultura. Porque eles recebem justamente esse dinheiro e automaticamente vão comprar o arroz.
Eu não sei quanto é o quilo do arroz que está lá no interior do país, e nós cá, já na cidade, estamos a dizer que o quilo do arroz está tão caro. Imagino lá no interior. Então, estão a tornar as pessoas pobres cada vez mais pobres. Por quê? Porque essas pessoas muitas das vezes já pensar que o governo continuará a dar esse bem ou esse valor eternamente. No fundo, isso tem praticamente uma duração praticamente de 1 ano ou 2 anos. E daí em diante, o que vão passar a fazer? Depois de terminar o programa. A coisa pior ainda. Então vamos continuar a ver assim nessa posição. O que se precisa é preciso que quem governa vai para a oposição para ver de como é que o novo governo, e com uma nova perspectiva, vai governar o país. Porque dessa forma nunca nós angolanos vamos sair dessa situação, continuando com esse governo no poder. Está difícil. Essa foi a minha contribuição. Obrigado. Obrigado nós, Sr. Lengo Luca. Acho, não sei se está correto. Sr. Lengo Luca, desculpa pelo seu contributo. Vamos também aproveitar já ler aqui o comentário do internauta Pedro Emanuel Garcia, onde diz: bom dia, prezados, amados convidados aí do painel. O impacto do combate à pobreza em Angola está numa penúria drástica. O governo do regime ditatória do comunismo do MPLA, enquanto o regime manter-se no poder, a pobreza em Angola continuará a viver numa crise assustadora, como hoje 75% da população angolana é pobre. Não apostamos numa agricultura familiar. O MPLA está sem ideias de governar. Aliás, nunca souberam governar. Só sabem desviar os fundos do povo sofredor. Esta é a opinião do nosso internauta Pedro Garcia. Acho que temos mais um ouvinte em linha. Não temos. Não temos mais neste momento nenhum ouvinte em linha. E vamos continuar aqui com a nossa conversa. Rodino Sapateiro, o nosso internauta Pedro Garcia falou aqui algo interessante sobre a agricultura familiar. Uma iniciativa como esta poderá mitigar de que forma a pobreza no nosso país? Olha, são muitos especialistas que estudaram este elemento, né, que têm habilitações e habilidades na área da agricultura, e que apontam justamente este elemento como um passo que pode ajudar muitas famílias a saírem da linha da pobreza. Okay? E parece que é assim em muitas outras realidades. Ou seja, nós temos muitas famílias ligadas a este setor. O que falta muitas vezes é só investimento neste setor para que estas famílias se tornem autossuficientes. Okay? E depois, investir nas vias, de acesso. Nós temos muitos produtos que se estragam. Quer dizer, as nossas populações, mesmo com falta de apoio, ainda conseguem fazer alguma coisa. E se tivessem apoio, fariam muito mais. O pouco que conseguem produzir, muitas vezes se estraga nos campos, porque não há estrada para que esses produtos cheguem às grandes cidades, para que eles possam vender e conseguir algum dinheiro, não é? Para que possam fazer outros investimentos. Falaram agora, por exemplo, que vão distribuir alguns caminhões, né? Para ajudar, passa a redundância, na distribuição dos bens. Dos bens, exato. Nós não temos estradas. Não temos estradas. Significa que esses caminhões daqui a mais um ano ou 6 meses estão paralisados porque estão avariados. Estás a ver? Então o investimento tem que ser estrutural. Tem que ser estruturante. Okay? E não dessa forma para assim muito isolada, não é? Muito dispersa. Temos que fazer investimentos muito estruturantes, sólidos, não é? E isso obriga o quê? Obriga a reunirmos várias sensibilidades para analisar o processo, para analisar o fenómeno. Por isso é que eu estava aqui a chamar a atenção a necessidade de se ouvir outras vozes
endógenas, ou seja, exógenas à máquina governativa. E nós temos uma escritora que nos fala, tem um livro intitulado Os Perigos de uma Só História, né? Acho que é mais ou menos assim. Okay. E aqui nós estamos a caminhar perigosamente, né? Com um só discurso. Só queremos ouvir um discurso. Okay. Essa cultura de um só discurso nos leva a caminhos tortuosos. Porque com um só discurso nós nunca vamos conseguir, vamos assim dizer, abarcar todos. Porque temos várias sensibilidades. É preciso ouvir. É preciso ouvir as populações. E, inclusive, o cidadão mais simples, que é o próprio camponês, que muitas vezes é colocado de parte. Né? Muito bem, obrigado. É preciso ouvir. Também vamos ouvir os nossos ouvintes. Passo aqui a redundância. Ouvinte, muito bom dia. Com quem estamos a falar? Chilongoseca Santos. Senhor Chilongoseca. Acho que é O Fonseca. tema é muito interessante. E para dizer que nós vivemos num país onde as coisas não funcionam. Não funcionam. E muitos deles viajam fora do país e sabem muito. Senhor Santos? Alô, ouvinte? Alô? Estamos a ouvi-lo com muitas dificuldades. Ok. E conforme eu ia dizendo, eu dizia que os nossos governadores, eles normalmente, muitos deles viajam fora do país. Isso com relação ao tema e dos programas que estão sendo feitos. Né? E para dizer que já há muitos programas que falharam. Então deveria ter pessoas sérias para fazer programas sérios. Imagina que estamos num país, não é aceitável em qualquer parte do mundo, um país cheio de recursos, mas cheio mesmo de recursos, um país abençoado, com tantos minerais, e a passarmos mal. E um país próximo de nós, como a Namíbia, que até a água nós é que demos a ele, não, eles vivem tão bem, e até por outras, até consultas, as consultas de medicina, não sei que as pessoas vão para lá. Isso é de admirar, isso não é justo. Eu gostaria tanto. Houve uma vez que um comentarista aí na rádio dizia que eu gostaria de ouvir e sentir aquele país que o Damásio tanto canta. Muitos angolanos gostariam de sentir na pele a